Vamos falar sobre a explosão que aconteceu na última terça-feira em Beirute, tragédia que deixou muitos mortos e feridos na região do Porto, daquela cidade do Líbano. A gente vai conversar agora com Mohamed Habib, presidente do Instituto da Cultura Árabe, professor titular da Unicamp, especialista na área de ciências ambientais e ex-coordenador de relações internacionais da Unicamp. Olá, Mohamed, nossos sentimentos a toda a comunidade libanesa que está representada nesse instituto. A gente sabe que os libaneses representam aí a maior colônia de estrangeiros aqui em São Paulo e é grande a presença deles em todo o Brasil, não é isso, Mohamed? Obrigado, Marilu, e agradeço muito o convite para falar sobre este acontecimento, embora bastante triste, mas é o direito da população conhecer o que acontece no mundo inteiro e o nosso dever é de informar. E, Mohamed, a principal suspeita é de que a explosão tenha sido provocada aí por nitrato de amônio estocado num armazém no porto em Beirute, 2.750 toneladas. Beirute já foi alvo aí de diversas vezes aí de ataques, mais uma vez vai ter que se reerguer. Qual que é a análise que você faz aí a partir dessa principal suspeita? É difícil, na realidade, é muito difícil numa realidade atual no Oriente Médio e no Líbano tentar imaginar e estimar, vamos dizer, suspeitos. Né? O cenário é tão complexo que é até difícil dizer se esse foi um acidente, um incidente natural, um acidente que poderia acontecer a qualquer hora, ou um ato cometido de uma forma ilícita e criminosa por alguém. É muito difícil fazer essa definição dependendo apenas de indicadores, porque não tem provas, mas há bastante indicadores, né? Então, a situação do Oriente Médio é bastante complexa, mas também eu duvido muito que está tendo um barulho esquisito aqui de alguém entrando no. Mas, enfim, é muito difícil imaginar que um dos maiores portos do Mediterrâneo, que é o porto de Beirute, que recebe quantidade e volume muito grande de navios, sejam de carga, sejam de passageiros, é muito difícil imaginar que um armazém que tem lá estocado por 4 anos, como dizem, quantidade grande de sais de nitrato. O nitrato e os sais de nitrato são usados em fábricas de adubo. Então, é natural que o Líbano importa grandes quantidades desses sais para a fabricação de adubos, né? E muito difícil imaginar que esses sais fossem tão perigosos assim, que explodiriam de qualquer coisa e que causariam um estrago, né? Que acaba com uma cidade inteira, formando aqueles cogumelos enormes que aparecem nas imagens, uma imagem extremamente assustadora. E os prédios, e os bairros, né? Fora de vítimas fatais e feridos. Isso não pode ser uma explosão de um estoque de sais de nitrato usados para a fabricação de adubos. Senão, a cidade de Cubatão já teria desaparecido já há décadas, né? Então, a primeira dúvida que vem na cabeça, será que uma substância que de sais de grande quantidade, estocada há 4 anos, ela pode até ser inflamável, dependendo de certas condições físicas, mas aquele estrago, aquela formação daquele cogumelo, né, com aquela explosão que quebrou vidros e paredes e casas e isso, aquilo, e carros, e queima navios, tal, isso é uma coisa de dimensão bem maior do que simplesmente
um acidente. Eu acredito que os técnicos, que a Polícia Civil, que os órgãos de segurança ambiental, né, e urbana e portuária, esses caras não devem ser tão irresponsáveis assim, né? Então, esse é um componente a ser lembrado. A segunda coisa que deve ser lembrada é o cenário do Oriente Médio, o cenário de distúrbios que acontece naquela região. O Oriente Médio todinho está destruído, né? Já há mais de 20 anos, vem sendo destruído gradativamente. Tem apenas um único país no meio que é intocável. Aliás, ele cada ano está ficando bem melhor, está avançando cada vez mais, está ficando cada vez mais desenvolvido, mais rico, mais forte, né? No meio daquela desgraça toda do Oriente Médio. E o terceiro componente, né? Os atentados que estão sendo cometidos num país como o Irã, bem perto, por exemplo. Ataques e destruições, explosões em estações geradoras de eletricidade, em usinas nucleares, em instalações militares e confessadamente, né, feito por algum país inimigo. Então, esse cenário geopolítico regional também cria várias dúvidas, né? Então a gente fica ainda, né, na desconfiança. Pode ser um acidente, probabilidade, embora pequena, mas existe. Mas a probabilidade é maior pelos indicadores e pelo tamanho da explosão, mais do que uma explosão na realidade, né? E a formação daquela estrutura de cogumelo e a velocidade da explosão e dos fragmentos lançados também podem levar a uma outra possibilidade que seria, vamos dizer, um ato criminoso ou um ato terrorista. Professor, você estava falando do país que cada vez está mais forte, cada vez está mais rico. Você se refere a Israel? Claro, claro, claro. O Estado de Israel, ele tem muito interesse em manter o Oriente Médio nessa instabilidade geral. Eles têm muito interesse na fragilização de todos os países ao seu redor. O Egito já foi totalmente desestruturado desde Primavera Árabe, que eles chamaram, né? E sofrendo um golpe que até agora está pagando um preço muito caro. A Palestina nem se fala dos palestinos, né? A Síria está totalmente destruído, o Iraque está totalmente destruído. Estava faltando só o Líbano para garantir que o mapa do mundo árabe seja destruído. Sem dúvida nenhuma, não nego que o próprio estado interno libanês é preocupante nos últimos anos, né? Tem muita preocupação, há um problemas sérios políticos internos, né? Há problemas sérios econômicos e sociais devido ao quadro político interno, né? Para a próxima sexta-feira, né? Agora, essa semana, ser anunciada a sentença do crime da explosão do Beirute de mês de fevereiro de 2005, que levou à morte e ao assassinato do então primeiro-ministro libanês, o Hariri, né? Ele mais 21 vítimas, né? E o resultado dessa investigação do Tribunal Internacional, né, sairia então na sexta-feira. Será que tem alguma relação com isso ou não? Também nós não sabemos. Então tem vários componentes, sejam internos do distúrbio interno, sejam externos, né? Até a própria eleição do presidente Trump, a própria reeleição dele, também pode se beneficiar de algum distúrbio dessa natureza. Então, tudo é possível na conjuntura atual.
mas o mais provável é que não seja acidente e o mais provável é que seja, de fato, um ato terrorista. Agora, Mohamed, vamos falar desse sofrimento, né, do povo libanês. Enfim, vários povos ali, a gente sabe que estão em sofrimento constante devido às guerras, esses ataques, essa geopolítica toda, como você falou. E é um povo muito forte, não é? O povo, vamos falar agora dessa reação do povo de reconstruir a cada guerra, a cada ataque, a cada conflito, novamente se reerguer. A gente vai estar falando aqui também para uma comunidade muito grande libanesa que está aqui no Exato. Brasil e que está sofrendo, e todos nós estamos sofrendo junto, Ó, não é isso, ó, Mohamed? claro, claro. Na realidade, o sofrimento é enorme, a dor é enorme. Eu até não olharia para essa dor assim de ponto de vista, vamos dizer, de uma etnia ou de um povo ou de uma nacionalidade. Porque hoje, com esse sofrimento global que o mundo está sofrendo, qualquer dor que alguém sofra hoje faz gente muito distante, em termos culturais, em termos geográficos, em termos raciais, né, a também sentir a mesma dor e sofrer. Que o mundo me parece que ficou menor e o sofrimento parece que está sentido agora cada vez mais rápido. A pandemia, apesar do seu aspecto negativo, mas ela conseguiu sensibilizar a humanidade como toda de certas dores, as dores que atingem todo mundo. Então, uma pandemia é uma dor global, né? Uma guerra é uma dor global. Um ato de violência contra crianças, civis, idosos e mulheres é uma dor global. Então, eu acho que o mundo inteiro hoje está sofrendo. Por exemplo, eu recebi hoje cedo uma mensagem de condolência e de apoio de uma entidade brasileira que engloba todas as tradições religiosas afro-brasileiras. Isso é uma quantidade enorme da população brasileira. E manda uma linda mensagem de apoio ao povo libanês. E que eles sentem as mesmas dores do povo libanês. Então, esse tipo de solidariedade, né, é sentido hoje, eu tenho certeza disso, pelo mundo inteiro. Alguns têm condições de mandar uma mensagem, mas vários outros não têm esse caminho de expressar a sua solidariedade. Mas sentir a dor, eu tenho certeza que todos sentem sim. E, Mohamed, em outra oportunidade, a gente falou sobre agrotóxicos, gafanhotos, pandemia, falando, né, a respeito de quais os caminhos, né, que o mundo está traçando, caminhando nesse momento. E eu pensei em você justamente para te convidar para fazer essa reflexão toda, que coincidentemente você também é presidente do Instituto da Cultura Árabe, mas para falar um pouco sobre essa questão, por exemplo, esse depósito, né, de nitrato de amônio, e, enfim, que é utilizado aí na agricultura. A gente estava falando também do valor da vida, não é? Enfim, Exatamente, da uma agricultura orgânica, de uma agricultura exatamente, sem fertilizantes. Esse é o momento exatamente, também para a gente refletir um pouquinho sobre isso, Mohamed. exatamente. Na realidade, o mundo está em desequilíbrio, né? Em todos os valores, né? É, Provavelmente pela minha idade eu enxergo vários componentes que descrevem esse desequilíbrio, né? Então, em termos de justiça, tá? O mundo está em desequilíbrio. Em termos de justiça social, o mundo está em desequilíbrio. Em termos de moralidade e ética na conduta, o mundo está em desequilíbrio. Em termos de uso de ciências, né, para beneficiar poucos às custas de uma maioria, o mundo está em desequilíbrio. Ou seja, o conhecimento não está sendo para a humanidade, está sendo para poucos. Esse é um desequilíbrio, né? E se nós partirmos para as relações entre as diferentes castas num país plural,
como o Brasil, o mundo está em equilíbrio, o Brasil seria apenas um exemplo, mas se nós partirmos para o maior país da América do Norte, também nós vamos ver lá que o mundo está em desequilíbrio, apesar de uma aparente estabilidade econômica, social e por aí vai. Mas, na realidade, lá também está em desequilíbrio. Lá a exclusão social também é muito forte. Lá o preconceito também é muito forte. Haja visto, né, as tentativas e os projetos do senhor Trump de construir, né, depois do mundo livrar-se dos muros de Berlim, né, e depois do mundo criticar os muros na Palestina, né, o Trump quer fazer os muros, né, e já está com os projetos em andamento dos muros entre o México e o México. Porque, quando eu digo México, é o México, porque o sul dos Estados Unidos foi roubado, foi tomado por assalto do país vizinho do sul, que é o México. Quando chamam o estado do sul de Novo México, peraí, meu, né? E várias outras regiões e estados norte-americanos dentro do plano de expansão territorial daquele país e dando a esse projeto, inclusive, caráter espiritual, né? Foi Deus que mandou aquele povo lá para estabelecer a ordem divina no mundo e por isso ele tem todo o direito de conquistar terras e de considerar os nativos, por exemplo, como uma outra espécie humana. Aqueles lá não são humanos, são inferiores. Então, infelizmente, a natureza do ser humano é muito complicada e hoje isso se expressa através dessa diferença absurda entre os que têm e os que não têm. No caso aqui, tem conhecimento ou não tem conhecimento, tem caráter ou não tem caráter, né? Tem ética ou não tem ética e por aí vai, né? Então, o mundo está em desequilíbrio, se expressa de diferentes formas, inclusive eu vejo o que está acontecendo na cidade de Beirute, né? E no Líbano de um modo geral, no Oriente Médio de um modo geral, é um desses aspectos. Os libaneses aqui no Brasil, todos estão sofrendo, como todo mundo está sofrendo, né? Os vizinhos de cada libanês hoje estão chorando aqui no Brasil, embora não são libaneses, né? Os colegas no trabalho de cada libanês estão chorando, embora não são libaneses, mas são colegas de trabalho, né? E por aí vai. A maioria desses libaneses são casadas com, por exemplo, mulheres, ou quando mulheres casadas com homens que não são libaneses. Os árabes têm essa natureza de miscigenação fácil. Ele não forma uma comunidade fechada. Não, ele se mistura totalmente com a sociedade brasileira. Portanto, cada família de um japonês, de um libanês ou de uma libanesa aqui, né, essa família está conectada a famílias brasileiras de outras origens. Portanto, o Brasil, acredito que o Brasil consciente do que aconteceu em Beirute, esse Brasil está de luto. Esse Brasil está magoado, está triste, está chateado, né? Mas a sociedade civil não sabe o que está acontecendo, né? Até melhor que eles sentem que fosse acidente para diminuir o terror, né? Mas como aqui é um meio de comunicação e de informação, e já que eu fui perguntado, eu tenho que ser sincero na minha resposta. Pode ser acidente, sim, mas também, e com maior probabilidade, pode ser um ato de terrorista. Tá certo, professor. A gente agradece muito aqui a sua participação, toda a sua reflexão. Um forte abraço e novamente nossos sentimentos. Obrigado, Marilu. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado.
Obrigada. Falamos aqui com Mohamed Habib, presidente do Instituto da Cultura Árabe, professor titular da Unicamp, especialista na área de ciências ambientais e ex-coordenador de relações internacionais da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.